Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Ao longo das próximas aulas a gente vai abordar o sistema endócrino. Então vamos começar com uma introdução ao sistema endócrino, depois vamos abordar o eixo hipotálamo-hipófise, a pâncreas e adrenal, tireoide, paratireoide e por fim as gônadas. Então, como vocês viram lá na aula de sentidos, os animais eles utilizam sinais químicos para se comunicar com outros animais e também para perceber o ambiente. E os organismos vivos, tanto organismos unicelulares quanto organismos que têm o seu corpo composto por mais de uma célula, eles utilizam sinais químicos de diversas maneiras em sua comunicação. Então, as amebas, por exemplo, elas sintetizam um AMP cíclico que, quando secretado no ambiente, ele é capaz de gerar um comportamento de agregação com colos específicos. Então, se um desses indivíduos secreta o AMP cíclico, ele fica no ambiente disponível próximo ao indivíduo, outros indivíduos dessa mesma espécie, ao perceberem esse AMP cíclico, migram em direção a esse sinal químico, fazendo com que os indivíduos unicelulares consigam assim se agregar, uma comunicação, portanto, de um indivíduo com o outro. Em organismos multicelulares, além de sinais químicos serem também utilizados para comunicação entre indivíduos, eles também podem ser utilizados para a comunicação das células no meio interno do corpo desse animal. Então, um exemplo são os animais do gênero Hydra, que, como todos os indivíduos que têm o seu metabolismo, consumindo oxigênio e secretando CO2, como todos os animais, ele vai ter um acúmulo de CO2 no organismo. Esse CO2, por sua vez, ao se dispersar pelo organismo, vai atingir células que são especializadas em desenvolvimento de estruturas reprodutivas e estimular o desenvolvimento dessas estruturas reprodutivas nesse animal. Esse tipo de comunicação interna, comunicação química interna nos organismos multicelulares, ele está relacionado ao processo de controle fisiológico. Então, os processos fisiológicos, eles são altamente controlados. A gente já, nas aulas passadas, abordou o controle nervoso de processos fisiológicos, e a partir dessa aula a gente vai começar a falar do controle endócrino desses processos. É claro que o controle nervoso ele vai influenciar também o sistema endócrino, assim como em alguns momentos vocês verão que o sistema endócrino vai influenciar também o sistema nervoso. Então, em vertebrados, o sistema endócrino ele já é bem descrito. E sabe-se até o momento que o controle endócrino está envolvido em várias funções do organismo, entre elas digestão, osmorregulação, crescimento, reprodução e também mudanças em comportamentos. Então, aqui são dois exemplos de anatomia do sistema endócrino nos vertebrados. No cachorro, a gente está evidenciando aqui a tireoide e a paratireoide. E nesse gato aqui embaixo, a gente tem uma visão mais completa do sistema endócrino dos vertebrados. Então, hipotálamo e hipófise, que serão as duas primeiras estruturas do sistema endócrino que a gente vai abordar também aqui nas aulas, eles se localizam aqui no centro do encéfalo, certo? Na parte de baixo do encéfalo, então o hipotálamo está bem no centro, e a hipófise, também chamada de glândula pineal em alguns livros, vai estar penduradinha aqui abaixo desse hipotálamo, interligada com ele. Então, lá no final dessa aula, a gente vai explorar um pouquinho dessas estruturas. Aqui a gente tem a tireoide, a paratireoide, as glândulas paratireoides, glândula adrenal, o pâncreas, os ovários, e aí é importante a gente fazer essa distinção. Então, nas fêmeas, os ovários vão ser glândulas reprodutivas endócrinas, e nos machos serão os testículos. Tem outras estruturas no organismo que também podem servir como estruturas endócrinas, como, por exemplo, o estômago, que vai secretar alguns hormônios. Porém, essas são as principais glândulas quando a gente fala em sistema endócrino.
O controle endócrino ele é feito através de hormônios, então ele também pode ser chamado de controle hormonal. E é justamente essa integração entre os sistemas endócrino e nervoso que vão ter um papel central na manutenção da homeostase do organismo. Então, muitos dos processos fisiológicos de um organismo ele vai ter um peso de controle endócrino e um peso de controle nervoso. E o equilíbrio, a interação entre esses dois controles vai levar o organismo à homeostase. Falando de controle hormonal, é necessário a gente definir o que são hormônios. Então, tem 3 características que podem ser utilizadas como as principais características para uma substância ser classificada como um hormônio. Então, os hormônios eles são secretados por tecidos e órgãos especializados. São transportados pela corrente sanguínea e aí, ao ser transportado pela corrente sanguínea, você pode ver uma característica interessante que quando você tem o corpo de um animal grande, como por exemplo o ser humano, o transporte pela corrente sanguínea permite que a molécula de um hormônio alcance grandes distâncias, o que diferencia muito ela de um neurotransmissor, que não vai ser transportado pela corrente sanguínea, como vocês viram, ele é secretado na fenda sináptica, e assim ele faz a comunicação em uma distância menor, enquanto o hormônio é responsável pelas comunicações em grande distância. E a terceira e última característica do hormônio é que eles mudam a atividade de tecidos ou de órgãos-alvo, suas células-alvo. Então aqui esse esqueminha ele mostra um exemplo de um hormônio sendo secretado aqui por uma célula endócrina secretora. Essa célula endócrina ela vai produzir esse hormônio e vai secretar lá na corrente sanguínea. Ao ser carregado na corrente sanguínea, esse hormônio chegará em algum momento na sua célula-alvo. A célula-alvo ela vai possuir um receptor específico para a ligação daquele hormônio. Então, ele vai agir especificamente naquelas células que possuem um receptor. Quando ele está disperso na corrente sanguínea, ele vai entrar em contato com diversos outros tipos de tecido, com outros tipos de células, só que esses outros tipos de células vão ter diferentes tipos de receptores, que não vão ter afinidade por aquele hormônio. Por isso, o hormônio ele consegue ter uma ação específica, é a presença do receptor na célula que determina qual célula vai interagir com aquele hormônio, qual célula vai ser afetada pela presença daquele hormônio no ambiente interno do indivíduo. O controle hormonal, então, ele trata do controle através desses hormônios que são moléculas específicas, que vão agir apenas nas células que têm o receptor para isso. E esse controle ele pode durar minutos, horas e até dias, que é mais uma diferença dele para o controle realizado através de neurotransmissores. Então, os neurotransmissores, a maior parte deles, a imensa maioria, tem um controle que dura poucos segundos na célula seguinte, né, para deflagrar ou não um potencial de ação na célula seguinte. Já o controle hormonal, ele pode durar muito mais tempo. Então, por exemplo, quando você pensa no crescimento de um animal, você tem um controle hormonal que dura durante muito tempo. Quando pensamos em reprodução, também diversos comportamentos reprodutivos, eles são regulados por hormônios, que tem duração de dias, muitas vezes, no corpo daquele animal. E aí, já chegando um pouco mais para o final desse primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho de como esse sistema endócrino é regulado. E o tipo de regulação que mais acontece no sistema endócrino é essa regulação por feedback, chamada regulação por feedback. Então, o que seria a regulação por feedback? A regulação por feedback, primeiro, ela tem 2 tipos. Eu posso ter um feedback negativo ou feedback positivo. E vai envolver o produto daquela cadeia de respostas fisiológicas, dando um sinal para que aumente ou diminua a secreção de uma glândula endócrina. Então, como é que funciona o mecanismo de feedback negativo? A célula endócrina, ela secreta o seu hormônio
na corrente sanguínea. Esse hormônio percorre a corrente sanguínea e chega na célula-alvo. Essa célula-alvo, ela emite lá, influencia a resposta fisiológica. Essa resposta fisiológica pode ser a secreção de um produto ou pode ser uma mudança lá no interior dessa célula-alvo, na expressão gênica, por exemplo, dependendo de qual hormônio estamos falando. Aí, após essa mudança, né, na célula e a resposta fisiológica, a gente vai ter um dos produtos voltando para sinalizar para a célula endócrina que já aconteceu o processo. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma secreção de um hormônio que leva a secreção de uma outra substância por essa célula-alvo como resposta fisiológica, a própria substância que está sendo secretada pela célula-alvo pode ser que chegue lá na célula endócrina através da corrente sanguínea e sinalize para essa célula endócrina, ok, a substância já foi secretada, você já pode parar de secretar o hormônio porque a gente não precisa de mais estimulação para a secreção dessa substância. O feedback positivo, ele vai ser bem mais raro nos sistemas fisiológicos dos animais. Então, a maior parte do sistema endócrino vai ser controlada por feedback negativo. Porém, apesar de mais raro, o feedback positivo ele é muito importante. Então, o que acontece no feedback positivo? A célula endócrina ela secreta o seu hormônio na corrente sanguínea, o hormônio chega à célula-alvo e deflagra uma resposta fisiológica. Até aí, tudo igual. Só que a diferença é, essa resposta fisiológica, esse produto da célula-alvo, ele vai dar um sinal para a célula endócrina de que ela precisa funcionar mais. Então, ao chegar esse sinal lá, ela vai secretar ainda mais hormônio, que vai gerar mais resposta na célula-alvo, que vai mandar lá para a célula endócrina, secreta mais hormônio, e assim vira um ciclo de feedback positivo. A regulação por feedback ela pode ser simples, como essa que eu acabei de mostrar para vocês, ou ela pode ter mais passos, e até chegar a envolver o sistema nervoso. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma regulação por feedback simples, assim como no outro exemplo. Então, chega um estímulo, fala para a célula endócrina, ei, precisa produzir hormônio. A célula endócrina produz esse hormônio, o hormônio é lançado na corrente sanguínea. Esse hormônio percorre a corrente sanguínea, chega na sua célula-alvo. A célula-alvo promove uma resposta fisiológica. Essa resposta fisiológica, que pode ser também a secreção de uma molécula, ela volta lá e vai interromper o estímulo que estava fazendo com que a glândula endócrina produzisse hormônio. Esse é um tipo de feedback. Um feedback pode ser chamado de feedback de loop direto. Mas eu tenho outros tipos de feedback em que eu posso ter mais agentes participando desse controle hormonal. Então vamos começar lá no estímulo. Eu posso ter um estímulo que ele entra no organismo através de um órgão sensorial. Esse órgão sensorial ele vai perceber o estímulo, vai captar esse estímulo do organismo e vai mandar lá para o sistema sensorial, através de neurônios. Esses neurônios, o sistema sensorial, vão mandar informação para as áreas integradoras lá no meu cérebro. Essas áreas integradoras, elas podem, então, através de neurônios, se comunicar com glândulas endócrinas, estimulando essa glândula endócrina a secretar o hormônio. Após a secreção desse hormônio, ele percorre a corrente sanguínea e chega lá na célula-alvo. Essa célula-alvo ela vai gerar uma resposta fisiológica. E essa resposta fisiológica ela pode estimular diretamente a célula endócrina, fazendo o seu feedback negativo a nível da célula endócrina, pedindo para que a célula pare a produção do hormônio. Ela pode chegar lá diretamente no estímulo e impedir, né, fazer o controle em outro nível, fazendo com que esse estímulo pare de chegar, pare de incomodar esse órgão sensorial. Poderia ainda, dependendo do caso, ter uma resposta que agisse aqui no centro de integração,
que inibisse essa comunicação do centro de integração para a glândula endócrina, o que faria também ela parar de secretar hormônio. Então, dependendo do hormônio que a gente está falando, a gente pode ter um sistema de feedback mais simples ou mais complexo integrado com o sistema nervoso. E aí vamos falar um pouquinho dos hormônios da hipófise, que é uma das glândulas que a gente vai abordar agora no final dessa videoaula e também na próxima videoaula. Então, a hipófise ela traz exemplos para a gente de regulação por feedback. Então, primeiro vamos olhar para a anatomia da glândula hipófise. Ela pode ser dividida em neurohipófise e adenohipófise. Então, aqui, lembrando que está localizado lá no meinho do seu cérebro, né, do cérebro dos vertebrados, a gente tem o hipotálamo. E logo aqui abaixo a gente tem a hipófise, também chamada de pituitária. Essa hipófise ela vai ser dividida em dois lobos. O primeiro é a neurohipófise e o segundo é a adenohipófise, ou hipófise posterior e hipófise anterior. A neurohipófise ela é assim chamada porque os hormônios que ela contém são sintetizados no corpo de neurônios lá no hipotálamo. E esses neurônios, através de projeções dos seus axônios, formam essa neurohipófise, secretando os hormônios que foram sintetizados lá no hipotálamo na corrente sanguínea dos vertebrados. Então, o hormônio é sintetizado aqui no corpo do neurônio, ele é transportado até o terminal axonal e vai ser secretado na corrente sanguínea. Isso na neurohipófise. Quando a gente fala em adenohipófise, aí a gente tem células endócrinas secretoras aqui na adenohipófise. Porém, ela ainda está sujeita a controle do hipotálamo. Então, a gente tem neurônios no hipotálamo que sintetizam substâncias, né, hormônios ou neurohormônios, que vão ser secretados em vasos sanguíneos que vão se comunicar com as glândulas endócrinas presentes na hipófise, na adenohipófise. Esses hormônios sintetizados aqui no corpo neuronal, que viajam aqui, são transportados através do axônio e são secretados nessa corrente sanguínea, ao chegar lá na adenohipófise, eles podem estimular ou inibir a secreção de hormônios pelas células endócrinas aqui presentes na adenohipófise. Então, quando a gente fala em neurohipófise, a gente vai ter dois hormônios principais, a ocitocina e o ADH, chamado hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina. Quando a gente fala em adenohipófise, a gente vai ter uma série de hormônios, entre eles a prolactina, hormônio folículo estimulante, hormônio estimulante da glândula tireoide e por aí vai. Então, na próxima videoaula, a gente vai tratar de todos esses hormônios e quais suas funções no organismo. E aí, esses hormônios da hipófise, eles podem servir como exemplo de feedback. Então, eu trouxe aqui para vocês a ocitocina como exemplo de hormônio que sofre feedback positivo. Então, o exemplo ele vai valer para mamíferos, e ele envolve uma das funções da ocitocina, que é justamente regular as contrações uterinas. Então, aqui a gente tem o útero, e aqui a gente tem o feto lá, o bebezinho já pronto para nascer. Então, ele virou e já está na posição adequada para o parto. Então, primeiro, a cabeça do bebezinho, ela vai estar aqui para baixo, fazendo pressão sobre o cérvix. Ok? Então, ela vai pressionar a cervical aqui da mulher. E essa pressão sobre o cérvix vai gerar um impulso nervoso que vai ser transmitido até o cérebro. Quando chegar no cérebro, esse impulso nervoso vai estimular a pituitária, né, a nossa hipófise, a secretar ocitocina. Então, lá na neurohipófise. Então, vai ter um estímulo na neurohipófise para que ela secrete ocitocina.
A ocitocina, então, vai ser liberada na corrente sanguínea e quando ela chegar lá no útero, ela vai estimular contrações uterinas. Conforme o útero contrai, a cabeça do bebezinho ela vai ficar mais pressionada ainda contra o cérex, o que vai gerar mais impulso nervoso, que vai estimular a pituitária a liberar mais ocitocina, que vai chegar no útero, que vai estimular a contração uterina e assim vai até que ocorre o nascimento da criança e esse estímulo é interrompido porque a cabeça do nenenzinho já não está mais lá dentro para estimular. E aí alguns autores eles usam o termo controle neuroendócrino, no qual eles estão falando justamente daqueles neurohormônios que podem controlar de forma direta ou indireta a secreção de diversas glândulas endócrinas. E aí a gente já falei um pouquinho para vocês, então os neurohormônios eles seriam hormônios que são sintetizados no sistema nervoso, lá no hipotálamo. Então, os hormônios da neurohipófise, eles podem ser considerados neurohormônios, e os hormônios do hipotálamo, que estimulam a adenohipófise, eles são também considerados neurohormônios. Na próxima videoaula, a gente vai aprofundar um pouquinho, tanto nos hormônios do hipotálamo, quanto nos hormônios da hipófise.